No vídeo de hoje vamos falar sobre o bairro Popular, o bairro mais numeroso da cidade de Santa Rita, o maior colégio eleitoral também, né? Quando é que surgiu o bairro Popular? Você sabe disso? Ele surgiu em 1949, no governo de Flávio Maroja Filho. Ele foi o primeiro prefeito de Santa Rita por voto direto, tá? Então, de maneira direta, ele foi o primeiro prefeito. Vai até passar uma imagem dele aqui para vocês. Então, ele tinha uma boa relação com o presidente Dutra, né? E, consequentemente, através do professor Pereira Lira, né? Que vai ser depois homenageado com o nome de rua, ele consegue, porque na época o Pereira Lira ele era deputado. Então, consequentemente, ele consegue verba para a construção das casas populares. As casas populares, ela tinham quase que o mesmo padrão. Ela tinha a mesma distância, mas não o mesmo modelo. E, assim, o mesmo tamanho, né, do território. Então, as casas populares, elas são as primeiras casas deste bairro, que é construído na parte alta. Consequentemente, como a cidade não era tão numerosa, havia apenas o centro da cidade, né, a linha férrea, a partir dali tudo, né, subindo não havia muita casa, não havia nada, a não ser 3 casas de farinhas. E isso é descrito por algumas pessoas, inclusive alguns moradores antigos falavam sobre essas casas de farinha. Havia uma também na José Paulino Cavalcante, a rua José Paulino Cavalcante. Na verdade, o bairro Popular ele surge com 3 ruas, né? José Paulino Cavalcante, que é a primeira dela, a Pereira Lira, a segunda, e a terceira, a Major Terêncio Ferreira. Então, nessas 3 ruas é que tem exatamente as casas populares, feitas com verba federal. O bairro ele vai crescendo depois com outras casas sem uma infraestrutura, né, sem uma divisão territorial correta, enfim, como a boa parte de Santa Rita, ela cresceu sem um desenvolvimento urbanístico. Então, o que fez? No governo de Teixeira, foi feito valas fluviais para que a água da chuva descesse e não levasse parte do barro, né, porque o bairro Popular é um morro. Então, consequentemente, ele também construiu, ele calçou a primeira rua, né, do bairro Popular, que é a Severo Rodrigues, professor Severo Rodrigues, que é a principal do Alto. Então foi calçado no governo de Teixeira também. Interessante que o bairro Popular, todo mundo diz, o bairro Popular é muito grande, tá? Na verdade, o bairro Popular surge de forma pequena. Vão surgindo outros bairros anexados a ele, como Catibirium, né, Nova Esperança, que vai ser chamado de Mutirão. Mas por que foi chamado de Mutirão? Foi chamado de Mutirão porque havia um mutirão. A Igreja Católica fez um mutirão com pessoas. O padre Paulo fechou um acordo com a prefeitura na época do prefeito Teixeira. Fechou um acordo com ele. Então, a mão de obra seria exatamente a mão de obra dos fiéis, para ter suas próprias casas, e a prefeitura daria parte do material e também a terra, né? A terra seria doada pela prefeitura. Então surgiu então o mutirão. Então aqui é chamado mutirão, mas é Nova Esperança, tá? Esse acordo do padre Paulo com o Teixeira. A gente tem o Tibirium, que já foi localizado, foi legalizado no governo de João Agripino, as casas da SEAP. Então já é uma verba estadual. Então, vários bairros foram surgindo nas laterais, como é o bairro de Santa Cruz, né, que todo mundo diz que é bairro popular. Não é bairro de Santa Cruz, já é outro bairro, é um outro segmento, né? E essas ruas elas foram no governo de Teixeira que foi anexada, né, essas ruas, tanto o bairro de Santa Cruz quanto o bairro do Açude, né, elas vão sendo juntadas ao bairro popular. Né? Então o bairro Popular termina sendo conhecido como o bairro maior, mais numeroso, mas ele cresce, nasce de forma muito pequena, com 3 ruas de casas populares. Né? Foram anexando bairros, foram surgindo casas populares dentro dessa parte alta da cidade, que é hoje a mais numerosa. Né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, depois eu falo de outras coisas do bairro Popular. Tá, que tem ainda novidades, eu vou falar da escola Padre Anchieta também, criado um governo de Teixeira, e entre outros imóveis e outros patrimônios que a gente vai ver nos vídeos seguintes.
Espero que vocês gostem, que curtam e compartilhem este vídeo e o saber. Ele foi pedido por várias pessoas que eu fizesse sobre o bairro Popular. Então, tá aí.